1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós temos ali no Data Show, onde está escrito: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero de princípio dizer para os amados irmãos que fazem parte do ministério de louvor dentro das nossas igrejas: Deus é Deus de princípios, e os princípios de Deus são inalteráveis. Deus, Ele não altera os princípios por minha causa, ou por causa da sua vida, ou por causa de quem quer que seja. Ele é Deus de princípios, já está estabelecido, Ele é imutável. E os princípios de Deus são de conformidade com a sua palavra. E a palavra de Deus então diz que você e eu, quando nos alistamos para esta obra, da qual o Senhor Jesus Cristo se fez Salvador da nossa alma, então naquele dia algo de novo, diferente começou a acontecer na nossa vida, e Deus começou a olhar para nós de forma diferente, porque Ele colocou o Espírito dEle para habitar em nós. Ou seja, o que estava em Deus passou a fazer parte do humano. O santo passou a residir dentro daquele que anteriormente era chamado impuro. Este é um princípio da palavra de Deus inalterável. Considerando que nós temos aqui hoje um ajuntamento de homens e mulheres que estão à frente de uma obra chamada Ministério de Louvor, ou seja, aqueles que estão de contínuo na presença de Deus. Então o Senhor está dizendo assim: vós sois templo. Deus habita pelo seu Espírito nesse templo, onde de contínuo se rende louvores ao Senhor. Amém, queridos? Andando. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Templo onde Deus habita, onde de contínuo existe louvor. Esse templo é santo. Então o que Deus está querendo falar conosco agora, logo de sair daqui, é que o louvor, que parte da minha vida, que parte da sua vida, a adoração, ela parte de corações que estão colocados em santidade na presença do Senhor. Qualquer coisa diferente disso, Deus despreza, queridos. Qualquer coisa diferente disso não é de conformidade com o que já está estabelecido pela palavra de Deus. Aí nós ficamos, às vezes, com o nosso coração pequenininho, apertado, porque a gente vê umas coisas que não fazem parte da obra, não parece que não condiz com aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então nós estamos aqui hoje reciclando esses nossos conhecimentos, reciclando essa visão, reciclando a direção, para nós alinharmos aquilo que já no teu coração o Espírito de Deus está incomodando, para que seja consertado. Ou não? Amém. Eu conheço o Espírito que trabalha com a minha vida. Amém. Quando tem alguma coisa fora, ele começa a me incomodar. Começa a nos incomodar. E seguramente, você que está à frente do Ministério do Louvor, você que é coordenação, que é coordenador, que é ministro, que é levita, você é incomodado pelo Espírito de Deus quando alguma coisa não está de conformidade com a sua palavra. Entendeu? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Vamos para o próximo já, filha. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meus amados irmãos, o reino tão glorioso no qual o Senhor nos inseriu, e este ministério no qual você foi colocado por misericórdia, pela misericórdia de Deus, você está colocado.
Deus está determinando sobre a tua vida que você não tem falta de coisa alguma. Deus está fazendo uma entrega, e nós temos que começar a entender que existe da parte de Deus uma liberação no mundo espiritual. Faz assim com a sua mão, as duas de preferência. E Deus está cobrindo as tuas mãos de toda sorte de bênçãos espirituais, de tal sorte que você não tenha falta de absolutamente nada. Sabe por quê? Porque você é ministro do altar de Deus, você é provedor no altar do Senhor, porque Deus está dizendo assim: olha, vós sois de Cristo, a mesma porção que esteve em Cristo está sobre você. E agora o Senhor está dizendo, sabe por quê? Porque Cristo é dele, Deus é provedor do seu santuário. Aleluia. Deus é, meus amados irmãos, liberador de bênçãos no altar do qual você ocupa. Aleluia. Corpo do pecado, que às vezes fazemos, pastor, estou numa situação, sinto com peso, que sabe. E às vezes nós nos sentimos assim, tão pecadores. Hoje não consigo ministrar louvor. Hoje não vou conseguir cantar. Hoje não vai dar. Porque apertado meu peito, porque eu olhei torto para o meu irmão, porque o irmão então, do louvor, ele mandou abaixar o meu violão e não sei o quê. E aquelas coisinhas. E Deus está dizendo assim: existe um corpo que ele é contra o espírito que habita em você. É corpo. É corpo, tem peso de corpo. Quando você sobe na balança, você sabe o peso que você tem, não sabe? Misericórdia. E este corpo tem peso, ele é pesado. O corpo do pecado, ele é pesado em balança, querido, a ponto de impedir que você suba no altar de Deus, quando qualquer coisa, por menor que seja, às vezes vem entristecer o teu coração, vem tirar o brilho da glória de Deus do teu rosto. Aí Deus está dizendo assim: olha, o corpo do pecado desfeito gera semelhança com Cristo e identidade com Deus. Vós sois de Cristo, vós sois de Cristo. Esse corpo pesado, ele é desfeito, meus amados, e quando ele é desfeito, ele gera esta semelhança. Pode ir lá, filhão. Ele gera essa semelhança, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, crucificado, morto, acabado, para que o corpo do pecado, meus amados irmãos, seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí você diz assim: então eu subo para o meu louvor, pastor, com o meu coração em pecado? Não. 1 João, meus amados, capítulo 1, versículo 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? O peso, esse corpo pesado, não pode impedir você de contemplar a glória de Deus. Aleluia. E nós ficamos às vezes, meus irmãos, valorizando o pesão, ficamos valorizando, meus amados irmãos, as intrigas do diabo. E então deixamos de fazer o que Deus manda, deixamos de ocupar o lugar onde Deus nos tem colocado, porque o peso do pecado é maior do que a glória de Deus que habita em nós. É maior do que a glória, meus amados, que do céu tem sido posta sobre a nossa vida. Então este corpo, ele já está desfeito. Puxa, como amém? Se fosse antes, né? Estou dizendo, gente, que maior é a glória que habita em nós do que qualquer surto de investida de Satanás para te tirar do lugar de honra que Deus te colocou. Eu estou dizendo para você que o corpo do pecado é desfeito. Pozão. Rodando. Porque aquele que está morto
Está justificado do pecado. Queridos, está escrito, isso é Bíblia. O que está morto já está justificado. Quem fica fazendo lembrança de porque eu pequei, porque papapá, queridos, reviveu. É o morto que está querendo ficar de pé. Por favor, queridos, morto de pé é assombração. É verdade. É verdade, queridos. Confessou pecado, deixou no altar de Deus, alcançou misericórdia. Vai caminhar na liberdade do Espírito Santo de Deus. Não fica preso a treva alguma, não. Andando, filho. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele também viveremos. Anda lá, filho. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Mortos para o pecado, morto não fica de pé, morto de pé é assombração. Agora vivos para Deus, resplandecendo glória do unigênito do Pai sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas quanto a viver, vive para Deus. Não vive mais para pecado, não vive mais para picuinha, não vive mais, meus amados, para ficar olhando as coisas que o irmãozinho do louvor faz de errado aos teus olhos. Não vive mais para estas coisas. Vive para... Tem gente distraída, olhando não sei para onde. Espírito maligno, distraído, de distração, sai! Você não veio aqui perder seu tempo não, querido? Você não veio aqui para brincar não. Aliás, se não quiser permanecer, pode sair. Mas não fica olhando para teto, para ventilador, para lugar algum não. Deus não vai se manifestar na tua vida. Preste atenção no que Deus tem para falar com você. Porque daqui a pouco você vai sair daqui. E eu estou confiado de que a bênção de Deus está sobre você. Se você não for levar essa bênção, você está se enganando a si próprio, enganando as autoridades que estão colocadas sobre você. Ok? Queridos, quanto ao viver agora, não vive mais para si mesmo, não vive para olhar a vida do outro, vive para Deus. A vida dele já morreu para si próprio e ele está em vida agora, é para o Senhor nosso Deus. Porque para mim o viver é Cristo. Morrer, eu ganhei. Quando eu morri, eu ganhei glória sobre a minha vida. Eu ganhei que o corpo maligno do pecado foi desfeito, acabou. Agora o meu viver é para Cristo. Aleluia, essa palavra é bendita. Grifa na tua Bíblia aí, querido. Assinala, põe fluorescente, põe lacinho nela, essa vale a pena. Porque os que são gerados segundo a carne, presta atenção agora, os que são gerados, morreu. Você faz parte de uma nova geração. Você não é mais segundo a carne, porque quem está segundo a carne está controlado pelos seus desejos ímpios. Inclinam-se para as coisas da carne, colocam em sua mente e buscam aquilo que satisfaz e gratifica a carne, as nossas vaidades pessoais. Meus irmãos, aquelas coisas que na hora do ministério assim, aumenta o som, o meu está mais baixo do que o dela. Ou lá não acontece isso? É para diminuir, nunca perde, né? Baixa, o meu está alto demais, está parecendo muito a minha voz. Estas coisas, queridos, me perdoe, estou aqui hoje para limpar o nosso coração, o ministério diante de Deus, depor os tronos de vaidade, onde às vezes Jezabel sobe no altar, queridos. Depor esses tronos de vaidades do nosso meio, tirar isso do nosso meio, não faz parte, não condiz com os santos. Os santos, eles estão agora numa outra porção. E a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, se nós nos inclinarmos para estas vaidades, nós vamos trabalhar, meus amados, e vamos gratificar a carne. As nossas vaidades pessoais vão crescendo cada vez mais. Mas o próximo, a palavra do Senhor diz assim: mas os que são segundo o Espírito, controlados pelo desejo do Espírito, para as coisas do Espírito, colocam mente e coração para satisfazerem e gratificarem o Espírito.
nós mortificamos a carne, mas para servir ao Espírito de Deus que opera em nós e está em nós, no qual você e eu nos fizemos templos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não preciso de microfone para cantar, também nem para falar. Você também não precisa de microfone para cantar. Não precisamos, queridos. No tempo de Jesus não tinha microfone. E ele pregava, por incrível que se pareça, para grandes multidões. Deus fazia ecoar a voz do Filho dele. E ele pode fazer ecoar a voz, a tua voz. Você é filho dele também. É Cristo em você. Não é isso? Então nem precisamos disso aqui. Mas é bom ter. Poupa um pouco a voz. É bom ter. Os que podem ter, poupa um pouco a voz, ajuda, né? Faz um negócio gostoso, assim, as vozes, né? Aquele negócio de vida. Maravilha. Mas, queridos, nada pode gerar vaidade no nosso coração. Pastor, olha, você não tem noção, porque agora eu sou formado, porque agora pastor, eu estou lá para cima, eu estou top agora no Ministério do Louvor. Eu já formei, eu estou top agora. 12 anos de piano. Pastor, você não tem noção como é que eu estou, não posso tocar com qualquer um agora não. Não dá não. Esse negócio desse povo que diz que aprendeu com o Espírito de Deus, eu fiquei 12 anos lá na cadeira fazendo prova, ano por ano, para aprender piano. Agora eu tenho que tocar com eles que não sabem nada. Pastor, o que é isso? Bota um grupo bom perto de mim. E aí ele nomeia fulano, Beltrano. Mas estes tantos ainda estão, meus amados, gratificando a sua carne. Eu não estou preocupado, meus amados irmãos, me perdoem a liberdade da expressão, com o quanto você estudou a sua música. Eu quero fazer valer em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer que a técnica ela é uma bênção sim, porque a palavra de Deus manda, meus irmãos, que façamos bem este ministério que Deus tem posto na nossa mão. Pode estudar música, pode se valer do teu talento, pode se esforçar para fazer o melhor para Deus, mas eu não quero que nenhuma técnica seja mais importante ou maior do que a unção bendita de Deus. Tem pessoas aqui que são formadas em música, glória a Deus por isso. E eu quero ter o maior número de irmãos formados mesmo, capacitados. Também capacitados. Mas nada pode ser maior do que aquilo que por Deus está determinado. É glória. Glória de Deus posta sobre você. Aleluia. Aleluia. Outro dia me perguntaram assim, mas pastor, fulano fez aula de canto? Não fez. Mas nunca estudou canto? Não estudou. Não, mas precisa. Como é que vai voltar sem ter um estudo, preparo? Meus irmãos, eu já fiz aula de canto, nós já fizemos grupos de aula, já fizemos canto coral, já fizemos um monte de coisa. E olha, ensaia, tudo maravilhoso, glória a Deus, não me arrependo de nada. Mas eu quero falar uma coisa para a igreja. Quando Deus toma um vaso, o azeite é Ele quem derrama. Aleluia. O azeite não é humano. O azeite não é favor humano. O azeite que derrama é eu. Eu vou falar para você. Você não conhece o azeite até que você prove do azeite. Porque depois que você prova, você desconhece o seu estágio natural e passa a compreender espiritualmente o que Deus está operando.
uma palavra preparada, uma palavra na mão. Aconteceu comigo ontem, pagando o aniversário da Petininha. Eu saí de tu com uma palavra no coração, explodindo. Pensei, hoje vou bombar. Eu explodi hoje. Não, porque eu estava com o meu coração assim. Aí na viagem, Deus foi tratando. Torcendo. Aí chegou no culto, eu estava assim, tão pequenininho, pensando assim, Deus, usa outro. Usa um outro, Deus. Eu até imaginei alguém que pudesse chegar assim, ai, irmão, estou com a palavra, pastor. Ai, que delícia. Mas lá numa certa hora, eu senti que Deus começou a fazer brincar. Aleluia. E a palavra começou a fluir e a ser derramada no meu coração. E eu nem conhecia o mistério da glória que Deus haveria de revelar naquela hora no meio do povo, porque era para aquela hora, querido. Você só é vaso, e o vaso à disposição, meus amados irmãos do oleiro. Ele faz aquilo que é a vontade do oleiro, não a sua vontade. Ele só põe a boca para cima e o Senhor começa a gotejar a sua doutrina. Aleluia. Goteja sobre nós a tua doutrina. Para que não haja glória em homem algum, mas a glória, a excelência e o poder seja todo do Senhor. Amém. Vou botar assim. Porque a hora vem. E agora é texto conhecido demais, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 23. Pode botar, filho. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Você é templo de quem? Espírito Santo. Então não pode sair de você outro tipo de adoração que não seja em espírito. Aleluia. Que não seja com o coração verdadeiro, íntegro da presença. Queridos, não ministrem o que não é verdade nas vossas vidas, porque Deus vai cobrar. Não ministrem o que não é verdade. Eu fico muito preocupado. Eu estou nas nossas igrejas aí direto, e às vezes sobem preocupações no meu coração com algumas coisas que ouço. Estão me ouvindo aí atrás? Com algumas coisas que ouço, e às vezes não condizem com a verdade, não condizem com a vida do ministro. E Deus não pode operar em mentira. Deus só opera em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Nenhum santo é feito no palco. Nós não temos palcos nas nossas igrejas. Amém. Ei, crente, na sua igreja não tem palco. Amém. Nenhum santo é feito em palco. Deus está nos trabalhando, e os santos, eles são forjados na sarça. Os santos, eles ficam forjados diante da sarça. Arde, mas não se consome. Mas eu não sou digno, Pai, de calçar os meus calçados diante da tua presença. Eu preciso tirar as alparcas do meu pé. Deus é santo, Deus está aqui. Aleluia. O santo, ele é forjado na fornalha, é no deserto, é no vale,
São os lugares que às vezes nós não gostamos muito de passar, não gostamos muito de estar. Queridos. Mas eu preciso, pastor, estou dizendo para você, santo, ele é forjado no lugar onde o Senhor escolhe. Quanto tempo eu tenho que ficar lá? Não sou eu quem determina. Quanto tempo o vaso fica na casa do oleiro? Não sou eu quem determina. É o oleiro que sabe quanto tempo ele demora para preparar o vaso. Aleluia. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Quem foi esse homem? E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Quem são esses 3? Amigos de quem? Ok. E Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e sentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Depois de uma prova difícil, com quem ele havia tido essa prova? Quem era? Jezabel, a própria, né? Mas no deserto Deus tratou com ele e forjou nele o caráter do homem que Deus queria usar. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele, um varão, até que a alva subia. Amém, glória a Deus. O santo alimenta-se do Espírito Santo de Deus. Querido, o santo alimenta-se da presença do Senhor. Você que entrega louvor, adoração em santidade, você tem um alimento próprio para a tua vida. Você tem um alimento que já está determinado por Deus. Eu digo próprio porque não vem de homens, né? É do próprio Deus, é o alimento de Deus. Você já tem um alimento apropriado, preparado para a tua vida. Chama-se Espírito Santo de Deus andando. Deus não procura mais um Davi, Deus não procura um Asaf, Deus não procura um Abacuque. A esses tais Deus já usou. Esses tantos profetas, levitas, ministros, compositores, cantores, esses todos Deus já usou. Agora é você. Aleluia! Glória a Deus. A esses tantos da Bíblia, Deus já tratou, Aleluia. Deus já forjou, Deus já usou. Agora é você. Agora é você que compõe os cânticos de libertação, os cânticos de adoração, os cânticos de vitória. É você que escreve esse novo tempo de Deus no seio das nossas igrejas. Está com você, querido. A unção, derramar do Espírito, a porção indelével do amor com que Deus se manifesta sobre o seu santo, sobre o seu povo, no tempo que a igreja se completa. Aleluia. Esse é o tempo em que o Senhor te levanta, filho. Esse é o tempo do levantar de Deus sobre a tua vida. O Senhor me mostra que há uma coroa de glória posta sobre a tua cabeça. Aleluia. O Senhor diz assim que esse é o tempo que tu esperavas, mas no qual agora o Senhor te coloca. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos entrar agora em algumas coisas que determinam um pouco mais de perto no nosso ministério, a visão que Deus nos tem dado. E tem uma água por aí, algum canto, queridos. Desculpe aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre. Antes disso, eu queria saber quantos estão aqui trabalham na questão do som, mesa de som, assim com a mãozinha. Não, vou pedir para vocês ficarem de pé. Ok. Primeiramente, antes de falar a vocês, eu queria honrá-los. Queria honrar vocês, todos que trabalham nas mesas de sons das nossas igrejas. Eu sei o que vocês passam. Glória a Deus pela vida e pela existência de vocês no nosso meio. Mas também eu sei que vocês vão passar daqui para frente. Pode sentar.
Ministério de dança e coreografia, quem aqui é responsável das suas igrejas? Fica de pé, por favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Laranjal está aqui? Está lá? Ministério de dança, Laranjal. Itu está aqui, Porto Feliz, Boituva, lá atrás, Indaiatuba. Glória a Deus pela vida das irmãs. Nós vamos, ano passando, falar um pouquinho dessa obra bendita que Deus nos tem dado. Aleluias, graças a Deus. Músicos, quantos músicos? Como nem que fica de pé? Quantos músicos? Mãozinha para cima, músicos. Amém. Ok. Agora, só ministro de louvor. Ministro. Levanta. Ok. Vamos trabalhar um pouquinho agora essa questão de postura de liderança. Quer seja dentro dos ministérios dos quais Deus te tem colocado, seja a dança, seja na mesa de som, seja na coordenadoria, seja como ministro, enfim. Nós vamos tratar um pouquinho dessa questão de liderança debaixo da visão da qual o Senhor nos tem colocado agora. Vamos lá. Então, postura de liderança. Acho que aqui eu fiz uma inversão também, Israel. Se nós estamos nessa linha aí, isso é o fim. Alguma coisa errada. Olha a autoridade. Ok, então tratamos agora a questão da autoridade. Quando nós falamos de autoridade, busca para mim aqui o livro de Gálatas 1:10, está aí? Está lá, vamos lá. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Eu quero chamar a tua atenção agora, buscar a tua alma para a investidura da autoridade que Deus entrega à tua vida. Deus te colocou onde você está colocado, nisso, frente de grupos, tem irmãs aqui que são dirigentes de grupos de louvor, de jovens, de adolescentes, de mulheres. Deus te colocou à frente, Ele te investiu de autoridade, domínio. Ele entregou a você o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, é a tua credencial para a obra na qual o Senhor te tem colocado. Deus não te colocou para fazer segundo aquilo que os homens buscam que seja feito. Meus amados irmãos, quando trato dessa questão, aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas o profeta falou, mas fulano disse, mas a irmã que está comigo que orou falou. Eu quero dizer para você que há de Deus um chamado para a tua vida, e aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, Deus fala com você. Há uma autoridade espiritual que tem uma delegação sobre a tua vida, porque Ele dá conta de você diante de Deus, que é o teu pastor. Você está sujeito à direção pastoral, e onde Deus te colocou, Ele te constitui autoridade para tratar dos assuntos concernentes ao ministério que está nas tuas mãos. Andando. Busca. Quantas vezes, meus amados irmãos, dentro do nosso ministério, você dentro do seu ministério acaba buscando o que está certo, ao invés de buscar o que é certo. A gente faz umas mexidas porque está certo, mas não é, nem sempre é o que é certo. Mas vamos
fazer desse jeito porque o povo gosta mais. Você precisa entender e ser sensível ao que o Senhor quer. Você está agradando ao teu Senhor, de quem você é servo e te constituiu como templo dele, a habitação do Espírito dele. Então a tua preocupação, você canaliza agora o teu ministério para agradar ao teu Senhor, porque dele que você é servo. E ele te fez representante desta autoridade dele aqui sobre a terra, sobre este grupo que você está. Então não é para agradar fulaninho, beltraninho, é para agradar ao teu Senhor. E a visão que está delegada sobre a tua vida, o teu pastor te tem dado. Então você é subordinado, sujeito ao pastor, não é profeta não. Profeta não manda mais que pastor não. Profeta é sujeito à autoridade pastoral. Está assim de profeta, assim de profeta, querendo dar ordem para o pastor aí, querido. E se não for do jeito do profeta bom, não. E ele fica aí pelas rodinhas, meus irmãos, falando, não é falando bem do pastor, não. Não é falando coisa maravilhosa do pastor, não. Se possível, para depor o pastor. Fala uma coisa para os irmãos aqui. Eu amo o ministério profeta, eu sou profeta. Mas eu ando meio por aqui, ó, com os tais. Porque primeiro, de alguns eu não tenho visto vida condizente com o que falam. Segundo, de alguns eu não tenho visto subordinação à autoridade pastoral. E de alguns tenho visto um espírito de rebeldia, disseminando mal no meio do povo de Deus. Quem tem autoridade espiritual sobre o povo no qual você está colocado, igreja, é o teu pastor. Amém. E a autoridade delegada sobre o teu ministério que está nas tuas mãos, pastor, em concordância, Deus entregou a você. Então você não faz para agradar fulana, beltrana, ciclana, aquele outro. Você faz para agradar ao Senhor teu Deus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Que maravilha. Nós temos visto em algumas situações, nós temos uma sequência de cultos que os pastores todos têm, e os irmãos estão acostumados em todas as nossas igrejas, nós fazemos da mesma forma. Nós abrimos o culto fazendo o quê? Jesus quem vai à frente. Depois disso, quantos louvores são? Três louvores. Eu tenho dado uma andadinha por aí, igreja, não tem igreja assim, 5, 4, 6, 7. E aí eu começo a perceber, no meio do louvor tem gente que senta, a pontinha do cabelo louvor e adoração foi embora faz tempo. O pastor Paulo tinha um princípio bem curto e grosso: pare de falar antes que os outros parem de ouvir. Entrega tempo de louvor, de adoração ao Senhor, aquilo que já está determinado. Leva o povo contigo. Tenha a igreja, a autoridade, você ministro, tenha a igreja nas tuas mãos naquela hora, para que você não perca o chamado de Deus para você. Entende o que eu estou dizendo? Para que você não perca o teu chamado. Tenha sensibilidade, que daqui a pouco você está sozinho. Você deixou a igreja. Então nós temos um tempo de louvor, 3 louvores. Jesus quem vai à frente, 3 louvores. É um tempo agradável, gostoso, a igreja acompanha. O 4º louvor já fica meio assim. O 5º louvor, metade da igreja está sentando. Não aguenta. E às vezes louvores repetitivos, longos,
e repete, e repete, e repete. E o ministro de louvor vai pregar, 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 pregar. Ele nem precisa do pastor da igreja. Só pode dizer assim: você entendeu, né, pastor? Hoje está comigo. Você entendeu, né? Não, querido. Deixa que é parte do pastor para ele. Você é só o ministro. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse particular glorioso de Deus para a tua vida. Bom, a hora que for horário de parar, você manda, tá? Esquecemos disso? Faltam 10 minutos, tá bom. Vamos rodar, Israel? Então cuidado, meus irmãos, porque às vezes a igreja fica muito tempo de pé. Ninguém aguenta, queridos. A solinha do pé fica que fica. E as irmãs com o sapatinho? Porque é assim, né? Ela não tem mais posição. Até as irmãs do altar que escutam o louvor, né? Não tem mais posição. Põe a perna assim, põe assim, né? Encosta uma na outra, aquele abraço fraterno. Está se segurando, porque ela não está aguentando mais. A gente não tem sensibilidade. Manda louvor, né? Recebe aí, Jesus! Não dá, vamos lá. Não seja dominado e influenciado pelo grupo padrão de autoridade. Determina que você é líder, está sobre a tua vida o comando daquela hora. Então não seja dominado pelo grupo. Ah, eu não gosto desse louvor. Já viram isso? Esse eu não quero cantar porque eu não gosto desse. Querido? Às vezes o grupo acatou, que delícia! Eu não gosto do louvor, eu vou cantar. Esse eu vou cantar. Existe isso. Irmãos, existe isso? Irmãos, no mínimo, fica quieto. Às vezes eu até entendo, às vezes tem um louvor ou outro que não dá para tonalidade, a sua voz, o tom é muito alto, é baixo, é grave demais. Eu não canto louvor, esse eu não canto. Não canto. Esse não dá, não parece a minha voz. Quem determina o grupo. Perdão, quem determina. É verdade, Sabe, Vitor? Quem determina é o líder. E o grupo. Grupo. Ah, mas então, pastor, isso é ditadura. Eu só quero dizer para vocês que eu imagino que o líder do louvor, antes de ele ir para a igreja, ele deva ter passado um bom tempo no quarto fechado, a sós com Deus, ouvindo de Deus o que Ele quer receber do povo naquela noite. Quando ele chega para ensaio, Deus já falou com ele. Deus já tratou com o coração. Ele, em particular, ele já visitou o trono de Deus à tarde. Gente, eu já estive lá hoje à tarde. Vocês não têm noção do que é estar lá. Eu vou levar vocês. Ele vai falar para o grupo. Eu vou levar vocês lá. Eu já estive lá hoje à tarde. Aleluia. E aí o grupo vai viver isso no ensaio. Vai ser um derramar do Espírito no ensaio. E aí o grupo vai dizer para a igreja: ele já esteve à tarde. Nós tivemos há 1 hora atrás. E agora nós vamos levar vocês lá. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos com a igreja lá. Nós já visitamos uns espaços da glória, mas agora a igreja toda vai conosco. Nós vamos juntos. Aleluia. 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 Que quando chega a hora de ensaio, meus irmãos, é um negócio de louco, porque o diabo sabe. Ele sabe o mistério desta hora no seio da igreja. E aí ele vem com picuinha. Porque um chegou 12 minutos mais cedo do horário. Tinha que criar caso porque a pessoa chegou mais cedo.
A igreja estava aberta meia hora antes do horário, queridos. E aí a gente começa a se reunir, ora e começa. Fulano chegou 12 minutos antes do horário, cria a maior causa porque chegou antes. É isso que acontece? Queridos, nós estamos podendo contar no dedo que chega no horário do ensaio marcado. Nem vou pedir para levantar a mão quem apontou. Nem vou pedir. A intriga não é porque chega cedo. A intriga é porque chega atrasado. Já descontenta o líder. Líder não chega atrasado, né, querido? Líder não, né? De jeito nenhum. Em hipótese alguma. O líder que chega atrasado para o chamado, meus amados irmãos, perdeu a autoridade. Perdeu a autoridade, acabou a autoridade. E aí fica o diabo lançando essas picuinhas para impedir que o grupo visite o Santo dos Santos. Porque se o grupo não sabe como é, por que eu vou querer levar os outros comigo? Por que nós temos que levar a igreja? O líder já sabe, mas o grupo não conseguiu saber. Aí na hora de levar a igreja vai ficar dividido o coração do líder e o coração do grupo. Eles precisam ir juntos. Precisa subir o líder, o grupo, levando agora a igreja à presença. Aleluia. Esse é o chamado. Vamos lá, Senhor. O líder precisa ter posições firmes, determinadas com relação a horários, direção, quais louvores, quem vai fazer a ministração. Isso já tem que estar no coração do líder antes do ensaio. Antes de começar o tempo determinado para ensaio, ele já tem que saber: hoje a ministração do louvor está com fulano, nós vamos cantar tais e tais louvores. Hoje tem, durante o culto, tem um louvor de edificação, tem um louvor de comunhão e tem 3 de adorações. Está no coração do líder. Tem que estar pronto, preparado. O ensaio é curto, não dá muito tempo, meus irmãos, para ficar pegando a pasta, para ver o que um gosta, o que o outro gosta, porque nunca vai chegar em consenso algum. Cada um quer cantar uma coisa. Por isso que Deus fala com o líder. É com você que eu trato. Amém? Existem umas coisinhas no nosso ministério, nós chamamos de regulamentos, de normas. E isto os líderes têm. Nós temos procurado tratar isso com os pastores têm, líderes têm. Então, o líder, ele tem a obrigatoriedade, a autoridade de fazer cumprir os regulamentos e as normas para o seu ministério. Dentro desse aspecto, nós falamos da questão de roupa. É verdade? Só levantem as mãos os líderes de louvor das suas igrejas. Das igrejas. Só líderes. Queridos, saia curta. Não pode ficar com a mão levantada. Saia curta. Tomara que caia. Costa de fora. Sai do altar hoje. Hoje. Não quero mais. Ah, mas o pastor deixa. O pastor não é maior do que eu. Acabou. Pode baixar. Acabou. No altar das igrejas do nosso ministério, não. Amém. Pastor, o que você entende por saia curta? Vocês querem que eu fale? Querem que eu fale? Aqui tá bom. Eu fico de pé. Tem um molinho assim em cima do joelho? Tem um molinho? É bem esse molinho em cima do joelho. Aí tá bom. Queridos, estou falando assim, tem tom de brincadeira.
Eu fico muito preocupado, irmãos. Outro dia, o pastor disse assim: pastor, mas as nossas jovens são jovens, vão se vestir como velhas. Ô queridos, olha, eu dei uma fervida. Deu uma fervida, meus irmãos. Porque o padrão da palavra de Deus é diferente. Eu não estar olhando para as nossas mulheres e dizendo assim: esta que é jovem, esta que é adolescente, esta que é, eu vou liberar isso. Esta que tem 28 anos, essa que tem 35, essa que tem 40, essa que tem 50, eu estou liberando isso. Existe um padrão para as mulheres santas. Amém. Amém. Desculpe o que eu vou falar agora aqui, preferi até não falar, mas eu vou falar, que nós ficamos assim alinhados. Tem irmãs que não costumam usar a peça de baixo, a peça íntima, e usam o seio sobre o vestido, não põe sutiã. Líder de louvor, ministro, acaba com isso. Pastor, como é que eu vou falar? Não, pode dizer que foi eu que mandei. Manda por sutiã. Eu preferia não falar, eu preferia não falar. Parece absurdo. O que eu quero dizer para os irmãos é que na igreja não precisamos de estrela não, querido. Amém. Não precisamos de estrela na igreja. Não precisa de ninguém, meus amados, com aspecto de sensualidade no altar. Nós queremos depor estas coisas, para que nós venhamos assumir, quando estivermos lá na presença do Pai, no altar de Deus. O fogo, a fumaça não está só lá em cima, ela começa aqui, quando nós começamos a louvar e adorar. Nós começamos a assumir aqui, porque mistura esta glória com a glória do Pai, e não vê mais ninguém, não vê Arão, não vê Maria, não vê ninguém, só vê o Senhor Jesus Cristo, a resplandecente glória de Deus sobre nós. Não dá, queridos. Fica com aquelas coisas rachadas. É saia curta, não dá. Uma situação, eu vou dizer porque isso aconteceu na minha igreja. Quando a questão da calça, ainda estava um negócio meio assim, papapá. Uns usaram, outros não, aquele negócio não havia um critério muito determinado. Uma irmã foi de calça branca para o altar, colocou uma peça íntima de outra cor, foi lá para o altar louvar. Maravilha. Uma irmãzinha da igreja levou o marido, primeira vez na igreja. Estava numa situação meio de discórdia entre eles dois, o casal. Aí ela foi, levou aquele dia de aniversário da igreja, ela bem na frente, o marido. Aí quando ele saiu da igreja, opa! Coisa lá, ó. Imagina o comentário. Dá para imaginar? Misericórdia. Misericórdia. O altar de Deus não é isso não. Então, amém? Amém. Oi? Deu orar? Amém. Então agora nós temos. O que nós temos agora aqui, Marcos? Analine. Amém. Nós temos um intervalo agora. E nossa irmã Analine faz um louvor agora em nome